Certa noite, enquanto Noé observava as estrelas, Deus falou: "O fim de toda a carne chegou diante de mim. A terra está cheia de violência. Vou destruí-los com as águas." Noé tremeu. Mas Deus continuou: "Construa uma arca. De cipreste a farás, com compartimentos, e a revestirá de betume." Deus então lhe revelou medidas exatas, ordens detalhadas, uma embarcação imensa, capaz de resistir à maior tempestade que o mundo já veria. E Noé obedeceu. A construção da arca ano após ano, as mãos calejadas de Noé e de seus filhos ergueram a gigantesca estrutura de madeira. Os zombadores riam, os mercadores vendiam falsos deuses e os guerreiros derramavam sangue sem cessar. Mas Noé permaneceu firme. Os primeiros sinais surgiram. O céu mudou. Os ventos sussurravam algo que ninguém compreendia. Então, os animais começaram a chegar. Lobos caminharam ao lado de cordeiros. Leões marcharam em silêncio lado a lado. Pássaros cobriram os céus. Aqueles que zombavam agora temiam. E, quando tudo estava pronto, Deus deu a última ordem: "Entre na arca, tu e toda a tua casa." A porta se fecha. A tempestade chega, a chuva veio. Não uma brisa, mas uma fúria que rasgou os céus. Fontes do abismo se romperam, lançando águas negras das profundezas. O rugido das enchentes engoliu as cidades, os montes, os reis e os gigantes. Os gritos se tornaram murmúrios. A arca, um pequeno ponto na vastidão das águas, flutuava enquanto o mundo se dissolvia sob as ondas. E então, o silêncio. 40 dias e 40 noites. As águas cobriram tudo. O sol desapareceu, e as noites eram escuras como a própria morte. Noé e sua família oravam no interior da arca, iluminados apenas por tochas trêmulas. A tempestade cessou, mas as águas não desceram. Meses se passaram, até que um dia a arca estremeceu. Ela havia tocado algo sólido. A terra voltara a existir. A madeira rangeu. O grande navio descansava sobre o topo de uma montanha. E Deus disse: "Saiam da arca, multipliquem-se e encham a terra." A luz invadiu a embarcação. O ar fresco atingiu seus rostos. E os primeiros passos foram dados sobre uma terra úmida, recém-nascida das águas. Noé ergueu um altar e ofereceu um sacrifício ao Criador. O cheiro subiu aos céus. E Deus respondeu. No horizonte, um arco colorido se formou. O primeiro arco, Íris. "Este é o sinal do meu pacto. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio." O tempo passou. A família de Noé cresceu. Seus filhos Sem, Cã e Jafé se tornaram patriarcas de grandes povos. Mas a humanidade ainda carregava o peso da antiga rebelião. Cã, irreverente e zombador, desonrou seu pai, e por isso sua descendência foi amaldiçoada. Mas os outros seguiram. A terra floresceu novamente, e, com o crescimento, vieram as cidades. O tempo passou, e os filhos de Noé multiplicaram-se sobre a terra. Os povos se espalhavam, as cidades cresciam, e as culturas se formavam. Mas, mesmo após o dilúvio, o coração humano ainda carregava a semente da rebelião. Entre eles, um líder se levantou. Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. Ele não caçava apenas feras, mas corações e mentes. Com palavras astutas e uma presença imponente, unificou tribos e ergueu reinos. E então, surgiu um grande plano. Construiremos uma cidade grandiosa, uma torre que alcance os céus. Seremos como deuses e não nos espalharemos pela terra. E o povo obedeceu. O monumento da rebeldia. Em meio à planície de Sinear, ergueu-se a cidade. As pedras eram cortadas, os tijolos moldados e queimados ao sol. Uma estrutura colossal começou a tomar forma, desafiando os céus. Os homens trabalhavam sem descanso, alimentados por ambição e orgulho. Nenhuma força nos deterá, nem Deus nos controlará. A torre subia, subia.
mas os olhos do Senhor estavam sobre eles. Deus viu o coração dos homens. Não buscavam apenas grandeza, mas independência do Criador, um reino sem Deus. Então, ele disse: eles são um só povo e falam uma só língua. Se continuarem assim, nada os impedirá. Vamos confundir sua linguagem. E assim aconteceu. Naquela manhã, as palavras tornaram-se caos. Os pedreiros não entendiam os mestres de obra. Os arquitetos gritavam, mas ninguém os compreendia. Os trabalhadores tentavam organizar-se, mas o que saía de suas bocas era incompreensível. O que era unidade tornou-se confusão. O que era força tornou-se medo. O que era progresso tornou-se ruína. O trabalho parou. O povo se dividiu. As famílias se afastaram. Os grupos brigaram. As tribos se formaram. E então, começaram a partir. Cada um para uma direção, levando sua nova língua consigo. A cidade de Babel foi abandonada. A torre, antes erguida para desafiar os céus, tornou-se um monumento à tolice humana. E assim, os povos foram dispersos pela terra. A torre de Babel caiu no esquecimento, mas as nações haviam nascido. Cada língua carregava sua própria história. Cada povo seguia seu próprio caminho, mas a promessa do Criador permanecia. Pois de uma dessas nações nasceria um homem chamado Abrão, do qual a linhagem seguiria até o cumprimento da promessa.